Sexta-feira 13. Essa franquia de sucesso tão amada com mais de 40 anos e 12 filmes. Mas você sabia ou conhecia as muitas ideias, roteiros e histórias descartadas que nunca chegaram a virar filmes? E elas vocês vão descobrir nessa terceira temporada, Sequências Perdidas de Sexta-feira 13. Em 5 de junho de 2013, a Paramount conseguiu os direitos totais da franquia Sexta-feira 13 da New Line Cinema, junto com todo o seu catálogo de personagens e locações. Então o estúdio começou a produção de um novo filme e marcou a data de estreia para 13 de março de 2015, mas ainda não tinha diretor e roteirista. Em 2014 foi anunciado que o filme não será uma sequência e sim mais um reboot e em 3D. Um diretor foi contratado, Dave Bruckner, mas ainda não tinha um roteiro. O projeto ficou paralisado até o início de 2015, adiaram o filme para 13 de maio de 2016 e Nick Antosca foi contratado como roteirista para o novo filme, que é justamente esse roteiro que eu vou trazer para vocês, datado do dia 4 de junho de 2015. E no final vou falar para vocês por que esse roteiro foi recusado. Nesse roteiro, então, nós temos um novo acampamento Crystal Lake aberto e funcionando, se passando na década de 80, e Jason seria um espírito vingativo, e que no roteiro o nome dele só seria dito no final. Ele é sempre referenciado como o Homem Alto ou Assassino, o roteiro inteiro. E eu já peço para vocês o like e a inscrição de vocês, porque não foi nada fácil criar esse vídeo. Eu pego o roteiro na íntegra em inglês, vou traduzindo e resumindo para vocês, e eu confesso que esse roteiro foi muito complicado. Então me ajudem engajando no canal, por favor. Mas vamos lá, começando com os personagens. Nós temos Kevin. Ele é inteligente, sensível e sarcástico. Ele é romântico, mas não tem sorte com as garotas. Brad é o irmão gêmeo de Kevin, bonito, atlético e descolado. Amber é a nerd, ambiciosa e está namorando Brad durante o verão. Sloan é uma garota cínica, mas autoconsciente. Vanessa é a líder de torcida gostosona que todos os homens querem ter. Greg é o palhaço do grupo, atleta imaturo, que adora chamar atenção e também mulherengo. Kirby é a garota religiosa, virgem, mas que tem curiosidade sobre sexo. Weezer é o drogado do grupo. Ele é divertido e quer que todos se divirtam também com ele. Dylan é o garoto local, atlético e atraente que está saindo com a Vanessa. Ian é o conselheiro-chefe do acampamento. Também temos a enfermeira Nicole e Frank, que é o zelador do acampamento e conhece toda a história de Crystal Lake. O roteiro então abre no fim de tarde em um lago e vemos um corpo de uma garota boiando nesse lago. Parece que ela está morta, afogada, até que uma criança chega para resgatá-la e a garota abre então os olhos e diz que o garoto demorou demais para resgatá-la. A Sloan, e isso era um treinamento de afogamento do acampamento. A criança então leva o corpo dela até o pier e Sloan pergunta para Vanessa quanto tempo demorou esse resgate. Mas a Vanessa não marcou o cronômetro. Sloan não gosta da Vanessa e diz que agora é a vez dela de se afogar. Mas a Vanessa não gosta nada disso e os meninos não querem que ela vá, quer que ela fique bem perto deles. Mas a Vanessa diz, e se ela precisar de respiração boca a boca? Aí os meninos logo mandam ela para ir para o lago. Corta-se ela então para o topo do toboágua, com vista completa para o lago. Nós temos então o Kevin, o Brad e o Weezer. Kevin está interessado em Vanessa e ele só tem mais 2 dias para contar para ela o que ele sente. Ele acha que os dois têm algum tipo de conexão. O Brad diz que Vanessa deve saber que ele gosta dela, porque todos os garotos gostam dela. Weezer diz que acha que Vanessa está saindo com Dylan.
Depois corta a cena para o outro lado do lago, nós temos a Amber, o Greg e a Kirby. O Greg está questionando a virgindade da Kirby, perguntando se, caso aquele fosse o último dia dela na Terra e ela morresse no dia seguinte, se ela iria fazer sexo. Ou se Johnny Depp ou Patrick Swayze aparecesse implorando por sexo, se ela iria também fazer. E ela responde não a tudo, exceto que ela daria uns amassos ali no Patrick Swayze, mas o Ian aparece pedindo ajuda com uma corda. Greg revira os olhos e Amber vai acabar ajudando. No toboágua, então, Brad vê Amber e desce para encontrá-la. Os dois, então, começam a se beijar escondido. Só que nenhum dos conselheiros percebem que Andy, um garotinho, está se afogando de verdade no lago. As crianças, então, começam a gritar e Kevin é o primeiro a chegar na margem do lago, mas ele acaba congelando em pânico. Sloan e Vanessa correm e pulam no lago para salvar o garoto, mas elas estão longe demais. Do outro lado, então, do lago, Brad também mergulha no lago, mas não consegue encontrar o Andy, até que vê o corpo, então, do menino boiando. Brad o leva até a margem do lago. Amber, Greg e Kirby chegam e todas as crianças começam a perguntar se Andy estava morto, até que ele começa a tossir e cuspir água. Ainda bem que ele não se tornou um novo Jason. Depois, eles levam Andy até a área do piquenique e a enfermeira o examina, está tudo bem. O Ian, o chefe ali, fica pé da vida com os conselheiros. E a câmera então vai dando um zoom out na cena e foca na vista aérea do lago e temos escrito Crystal Lake, Nova Jersey, 1988. Ou seja, esse roteiro voltamos para a década de 80. Nisso então já está de noite e vemos os conselheiros e Dylan em círculos em frente à fogueira. Uns estão usando dorgas e outros comendo marshmallows. Greg está comemorando que o acampamento está acabando e tudo estava indo bem e se divertiram, exceto quase o afogamento do garotinho lá. Mas, se o garotinho tivesse se afogado, ele disse que todos estariam mortos. A Kirby se questiona e pergunta por quê. E ele então pergunta para o grupo se não sabiam dos assassinatos que aconteceram ali perto. Sloan diz que lê alguma coisa sobre. Vanessa pergunta o que aconteceu. Greg então começa a contar a história de que, em 1966, havia uma camareira do acampamento Crystal Lake original, que o seu marido a abandonou anos antes e só tinha ela e o filho que levava para o acampamento para que os conselheiros tomassem conta dele. E o nome dela era Pamela Vorley. Só que o Dylan o corrige e começa a contar a história correta. O nome dela era, na verdade, Pamela Voorhees e ela era cozinheira. Vanessa pergunta se os assassinatos realmente aconteceram e Dylan diz que sim, do outro lado do lago. Sloan e Vanessa perguntam o que aconteceu. O Dylan continua com a história de que Pamela era mãe solo e trabalhava como cozinheira da escola e no verão do acampamento. E um dia os conselheiros não estavam prestando atenção em 1966. Era muita libertinagem, ela viu os conselheiros irem para a floresta fazerem sexo, usarem dorgas. E aí o filho dela se afogou e ele era tudo o que ela tinha. Logo depois do acidente, então, a Pamela desapareceu e só era vista na igreja. Então, quando o acampamento reabriu um ano depois, ela acabou matando 6 conselheiros antes de ser parada. Sloan pergunta se cortaram a cabeça dela. Amber não acredita e Greg diz que se Andy tivesse se afogado, Pamela iria voltar e matar todos eles. O Brad diz que se uma idosa voltar, vier atrás deles, ele daria um soco na cara dela. Vanessa pergunta como ela conseguiu matar 6 pessoas. Dylan disse que ela era silenciosa. E Greg então fala que o fantasma dela ainda assombra a floresta. Vanessa não acredita, mas Dylan diz que sim. Amber ainda não acredita nessa história, mas Sloan diz que leu sobre isso. E Greg afirma que é verdade. Dylan diz que 6 jovens da idade deles foram mortos no acampamento do outro lado do lago. Amber ainda fica incrédula,
o Brad então sugere para eles irem até lá e conferir. Kirby diz que não vai porque ela acredita em fantasmas. Weezer acredita em energia negativa, mas Sloan e Greg aceitam e Kevin e Brad vão pegar as canoas. O grupo então, menos a Kirby e o Weezer, vão escondido pegar as canoas. Kevin e Brad conversam que essa é a chance de Kevin ficar com a Vanessa, deixar ela com muito medo e ter a certeza de que Kevin estará lá para acalmá-la. Mas o Frank, então, um zelador, aparece e assusta todo o grupo. Ele pergunta o que eles estão fazendo e Kevin conta a verdade. E Frank resolve ir com eles para mostrá-los o lugar. Eles pegam então 2 canoas. A canoa azul com Kevin, Vanessa, Dylan e Greg. E Kevin pergunta se Vanessa está com medo. E ela pergunta de volta. Mas ela se vira para Dylan e pergunta como Pamela os matou. Ele diz que de várias maneiras e que os conselheiros nem eram os que deixaram o filho dela afogar, só estavam no lugar errado e na hora errada. E Greg diz que assim como eles também. Vanessa se pergunta se fosse com eles iriam conseguir sobreviver? Ela vai ter sua resposta em breve. Greg diz que daria uma voadora na Pamela, mas Dylan diz que ela iria cortar a garganta dele antes que ele pudesse vê-la. Na canoa verde, então, nós temos Brad, Amber, Sloan e Frank. Brad diz para Amber que já viu um fantasma antes. E Amber diz que ela já viu também o fantasma da mãe dele. Fica brincando enquanto pode ainda, né? Sloan pergunta para Frank se ele morava em Crystal Lake quando os assassinatos aconteceram. E ele diz que conhecia as vítimas. Então ela pergunta se conhecia a senhora Voorhees. Ele diz que não, ela e o filho eram muito reclusos e que o filho dela era muito mimado e conversava com ninguém. Era muito tímido e sempre estava com uma máscara de Halloween. E acrescenta que eles nunca acharam o corpo dele no lago. O grupo então chega na outra margem do lago e embarcam no deck. Eles descem das canoas e seguem Frank com lanternas ao longo da floresta densa. Greg a todo momento fazendo gracinhas sobre fantasmas, querendo assustar todo mundo, até que encontram várias placas escritas: não trespasse, cuidado, vá para casa, tome uma cerveja, não volte aqui. Kevin escuta um galho se quebrando, todos param para ouvir e Vanessa começa a ter soluços. E a Amber dá alguns risos ali. Até que na frente deles aparece a tão esperada placa, acampamento Crystal Lake. Eles entram no acampamento e encontram várias cabanas espalhadas bem antigas. Greg acende um cigarro e começa a proferir palavras em escárnio, dizendo que eles estavam ali honrando os companheiros mortos de Crystal Lake e dá um trago no cigarro, dizendo que vai fazer uma orgia na lápide de Pamela, já que ela não gostava de Sexo e de Dorgas. Ela ainda manda a senhora Voorhees ir para aquele lugar, falando bem alto, e fala um monte de besteira, tipo, vem me pegar, vadia, eu vou acabar com tua raça, manda ela para aquele lugar e tal. Todos se divertem com isso, porque ele já tá realmente alto com as Dorgas, mas Brad manda ele calar a boca. E do nada começa uma brisa e uma árvore cai do nada no chão. Todos se assustam achando que uma tempestade está chegando. Eles resolvem então explorar o acampamento. Frank fica para trás e acaba vendo algo no escuro. Ele vai investigar o que é e desaparece. Greg, Amber e Brad entram numa cabana e está cheia de equipamentos de esporte dos anos 50 e 60. Greg coloca uma máscara de hóquei e assusta os outros dois. Em outra cabana, Sloan, Vanessa, Dylan e Kevin entram no que é o dormitório com várias camas alinhadas na parede com os colchões. Sloan diz que alguns dos conselheiros morreram ali esfaqueados mais de 80 vezes. Há várias fotos pelo chão e identificações, até que vem uma foto de um garoto em preto e branco, usando uma máscara do Mickey, e Sloan presume que seja o garoto que se afogou. Ela vira a foto e está escrito Jason, agosto 1965. Ela também vê uma pulseira feminina e coloca em seu pulso. Depois, ela e Kevin percebem que Vanessa e Dylan sumiram. Sloan e Kevin saem da cabana e ouvem passos atrás deles. Kevin olha para onde os passos estão vindo e vê uma sombra enorme.
que depois se move silenciosamente na escuridão. E ele grita para Sloane que viu alguém. Eles começam a andar pelo acampamento e encontram o grupo. Kevin diz para eles irem embora logo e perguntam por Frank, que havia desaparecido. Eles tentam procurar por ele, mas a tempestade está chegando. Eles andam então pela floresta e ao chegarem no deck, só a canoa azul está lá. Então acham que o Frank foi embora com a outra canoa. Mas todos não vão caber nessa canoa sozinho. E dois precisam então começar a andar a pé. Vanessa e Dylan resolvem ir a pé juntos. O Kevin fica desolado e triste porque ele gosta da Vanessa e todos comentam quem Kevin deve ter visto na floresta. Foi Pamela, foi Frank. A chuva então começa a cair forte, até que no meio do lago eles encontram a outra canoa flutuando vazia. O som agudo emerge da floresta, até que eles chegam na margem do lago e saem para as cabanas. Amber e Brad entram numa cabana onde Kirby está lendo um livro e eles pedem privacidade para os dois. Você sabe o que eles vão fazer, né? A Kirby então vai embora e Brad e Amber começam a fazer sexo. No dormitório masculino, Kevin, Greg, Sloane e Kirby conversam e Kevin está preocupado com Vanessa e com a pessoa que ele viu no acampamento. Corta a cena então para Vanessa e Dylan se pegando numa antiga jacuzzi abandonada. Dylan a convida para um encontro e ela aceita e os dois vão embora. Cada um vai para um lado. A Vanessa vai para o acampamento e Dylan vai para o carro dele. A Vanessa ouve um barulho na floresta e é só um galho caindo. O Dylan escuta um galho se quebrar, mas não é nada. A cena então fica cortando entre a Vanessa e o Dylan e não sabemos quem está em perigo, quem vai morrer. A Vanessa está andando rapidamente pela floresta e está com medo com os barulhos da floresta durante a noite, até que alguém pega sua perna. O Dylan também está paranoico na floresta. Vanessa liberta sua perna e percebe que era só um arbusto. Ela respira completamente aliviada. Mas o Dylan ainda continua a andar pela floresta com a lanterna iluminando o seu caminho, até que ilumina um par de botas. Ele levanta a lanterna e há um homem na frente dele, um homem alto. E ele começa a correr, mas acaba tropeçando e sai rolando pelo cume até cair num riacho. Ele se machuca todo, está todo ensanguentado, até que ele vê esse homem alto descendo o cume em sua direção. Ele tenta ligar a lanterna, mas as duas mãos pálidas o arrastam enquanto ele grita. Amanhece então um dia, os conselheiros acordam e Vanessa vai tomar um banho. Ela deixa o sabonete cair e vê um par de botas passando em frente ao box do chuveiro. Ela acha que é Frank. Ela desliga então o chuveiro, pega a toalha e sai para investigar, mas não tem nada lá. Ela vai andando em meio às cabanas, mas alguém a observa, até que, bum, é Kevin, de chinelo. E ela diz que há alguém a observando, e Kevin relembra o que ele viu no acampamento. E ela pergunta se não era Frank. Ele diz que era uma pessoa muito alta. E eles se questionam se podem ser a mesma pessoa. Até que eles veem uma pegada de bota na frente do dormitório feminino. Eles seguem essas pegadas na lama até que a Vanessa pisa numa vespa e é picada por ela. O Kevin então leva ela para a enfermaria e coloca gelo no seu pé inchado. Mais tarde no dia então, as crianças do acampamento já foram embora e agora só restam os conselheiros e a enfermeira. Will então manda Brad e Weezer irem até a cidade fazer algumas compras para arrumar um acampamento para ele ser fechado. Todos os conselheiros então entram no carro e partem para a estrada. Ao chegar então na cidade, Brad e Amber vão fazer as compras e Kevin nota uma delegacia de polícia logo à frente. Kevin, Vanessa e Sloane conversam com o xerife John e contam tudo o que viram naquela noite, mas ele e o policial Wyatt não os levam a sério e contam que pode ser o filho da Pamela que não morreu e foi viver por aqueles lados do lago e uma vez ou outra ele desce da floresta para pegar umas meninas bonitas, zoando com a cara deles. Mas então, no acampamento, nós temos Ian e Nicole, que é a enfermeira, estão jogando script poker, eles estão praticamente seminus e é revelado que há alguém olhando para eles pela janela.
Ian sai da cabana e pega mais dorgas de Weezer. E quando ele vai voltando para a cabana de Nicole, ele vê o homem alto na janela e grita para ele. Ele pega então uma pá e vai em direção ao homem alto, mas a figura o ataca violentamente e o arrasta pela floresta afora. Quando o homem alto o solta, Ian pega uma pedra e bate na perna dele em vão. Mas o homem alto o joga no chão e pisa no seu peito, o afundando na terra. O homem alto coloca o pé, a pá no peito de Ian e vai empurrando o corpo dele terra abaixo e depois dá um golpe final com a pá enterrando em seu peito. Durante a noite, os conselheiros retornam ao acampamento. Greg está na margem do lago e resolve jogar a máscara de rock no lago. E todos eles se sentam na mesa de piquenique para jantar. Mas Greg quer fazer uma fogueira, porém eles estão com medo do homem alto. Os garotos então pegam um monte de taco de beisebol e vários equipamentos de esporte como proteção. Eles fazem um círculo então de velas dentro de uma das cabanas, já que estão sem energia. Colocam uma música e Kevin diz que lá eles estão seguros. E conta a história de que o xerife disse do filho de Pamela estar vivo por aí. Loan acha a história meio ridícula e sem sentido. Brad e Amber se levantam e vão embora para fazer sexo, deixando todo mundo perplexo. Vanessa ainda acha que vai ter aquele encontro com Dylan. Amber e Brad entram na cabana das meninas e ela fala que o lance que eles têm é um lance de verão e não é nada mais. Não tem futuro. Brad fica bravo e vai embora. Uma hora depois, Vanessa está brava que levou o bolo de Dylan e Kevin aproveita para consolá-la. Ele tenta beijá-la, mas ela se afasta e vai até as garotas. Kirby e Sloan estão dançando e Kirby beija Sloan, a surpreendendo. Greg já está cansado de esperar e decide ir para sua cama, já que é mais de meia-noite e é uma sexta-feira. E o Weezer fala que vai fumar no toboágua. Sloan então vai até Kevin, que estava deitado na cama sozinho, e começa a beijá-lo e os dois fazem sexo. Vanessa e Kirby andam até a cabana das garotas com um taco de beisebol com elas. No amanhecer então do outro dia, Weezer acorda no toboágua e resolve escorregar por ele até o lago. Só que no fim do toboágua tem um facão e o Weezer está escorregando em direção ao facão sem ele poder parar. O facão então corta a perna dele, o pé também, e jorra sangue para todos os lados. O facão então se aloja em sua pelve, sangue vai jorrando e jorrando, sua perna rasgada. Ele tenta sair do facão, mas as paredes deslizam demais o toboágua. Mas ele acaba conseguindo sair. E depois vê que o facão some do nada. E ele percebe que há alguém do outro lado, mas ele não consegue se manter de pé. Ele acaba deslizando e cai no lago, gritando. Os outros conselheiros acordam e começam a arrumar o acampamento para fechar. Kevin anda pela margem do lago e vê algo estranho. Primeiro o cachimbo de Weezer e depois pedaços de carne pelo lago espalhado. Ele acaba chamando o grupo e há vários pedaços de carne espalhados no lago, até eles verem uma mão. Eles seguem os pedaços até verem na margem do lago o corpo destroçado e irreconhecido de Weaver. Eles têm certeza de que foi o homem alto. Eles pegam então as chaves do carro e Kirby sai do banho sem entender nada que está acontecendo. Mas eles lembram que Brad e Amber estão no campo de arco e flecha. Então corta a cena para o casal. A Amber pede desculpas, mas não vê futuro porque eles estudam em faculdades diferentes e para lembrar o que eles tiveram nesse acampamento como boas memórias. Voltando para os conselheiros, então, eles decidem pegar o taco de beisebol e a arma de Ian, mas Kirby começa a gritar e todos olham na floresta um homem com máscara de rock e um facão. Ele anda em direção a eles, mas some atrás de uma cabana. Ele aparece e desaparece por trás das cabanas, indo até eles e começa a correr. Os jovens, então, cada um corre em uma direção. O homem alto persegue Greg e ele vai até o carro, mas o facão o atinge bem nas costas. Depois atinge a sua mão e quando ele tenta se defender, ele corta suas mãos e os seus pulsos. Todos observam essa cena grotesca.
Agora é a vez da Kirby. Ele atinge ela pelas costas. Enquanto isso, Vanessa e Kevin vão ajudar o Greg. O assassino vê isso e volta então para o Greg. O assassino, ataca Vanessa. Kevin pega várias pedras e joga nele. O assassino vai atrás de Kevin, que corre, mas o assassino pega seu pescoço e o joga no chão. Ele pega o pé dele e o arrasta até uma árvore. Ele gira o corpo, então, do Kevin contra a árvore como se fosse um saco de carne. Todos os seus ossos se quebram e, no fim, o assassino enfia o facão no rosto dele e é o seu fim. Greg corre pela floresta afora sem os seus braços, mas não aguenta mais e acaba morrendo sangrando. A Kirby tenta chegar até a canoa azul e sai pelo lago afora. O assassino então pega várias pedras e joga na canoa. Uma acerta o ombro de Kirby, a outra acerta na canoa, que começa a entrar água e a afundar. Vanessa e Sloan estão escondendo atrás da caminhonete e elas discutem se devem pegar a chave do carro ou a arma. Elas resolvem pegar a arma e vão até o escritório de Ian. Só que Vanessa tem um ataque de asma. Sloan tenta acalmá-la e também pegar a arma ao mesmo tempo. Mas o Brad e a Amber acabam chegando no acampamento sem saber de nada. Vanessa então vai pegar a arma e Sloan vai atrás do casal para avisá-los. Brad então vê Kirby na margem do lago e quando vai gritar, Sloan já cobre a sua boca e conta tudo para ele. Eles vão atrás de Amber então, que está na cafeteria, mas já é tarde demais. O assassino esfaqueia o ombro de Amber. Brad grita e o assassino vai atrás dele e da Sloan. Há uma perseguição então entre as cabanas até que os dois conseguem circular e voltam para a cafeteria com Amber e se escondem nessa cafeteria. O assassino vai entrar então na cafeteria e a enfermeira aparece do Neida perguntando onde está todo mundo. Ela ainda está de pijama, acabou de acordar. O assassino mata ela então, sangue escorre pelo chão enquanto ele arrasta o corpo dela. Os três então se encontram com Vanessa. Ela tem a arma, mas está cravada. Eles precisam da chave para descravar a arma. A Vanessa então vai até o corpo de Greg, Sloan e Brad com a faca e taco de beisebol nas suas mãos. A Vanessa consegue pegar a chave e a arma está descravada. Os quatro então se reencontram, Brad pega a arma, eles vão até o carro e todos entram no carro. Sloan então começa a dirigir pela estrada fora, mas o assassino aparece bem na frente do carro. Sloan atropela o assassino, que voa para o lado da estrada, mas como a estrada estava lamacenta, o carro acaba capotando. O assassino se levanta e vai em direção a eles. Ele quebra o vidro da janela e pega Amber e a arrasta para fora. Ele então pega a cabeça dela e a esmaga. Sloan quebra outro vidro e os três saem do carro. Vanessa e Sloan correm de volta para o acampamento, mas Brad, com a sua ira, atira no assassino e acerta na sua perna e no seu ombro. Depois Brad sai correndo. Os três se escondem atrás de uma pilha de madeira. Assim que o assassino aparece no acampamento, Brad emerge com um machado e ataca o assassino mais uma vez, acertando seu ombro, e ele cai numa fogueira que estava ali acesa do nada, com seu braço começando a pegar fogo. Quando Brad então vai atacar de novo, o assassino corre para a floresta afora. Fugitivo, assassino! Começa a chover então fino. Os três vão até o escritório de Ian procurar mais balas para a arma, mas não tem. Começa então a anoitecer e os três decidem fugir pela floresta até a cidade. Começa a anoitecer e os três decidem fugir pela floresta até a cidade. Kirby ainda viva na margem do lago, mas ela não quer se mexer. Logo aparece o assassino novamente e Brad e Vanessa vão até o barracão de barcos. Sloan não consegue e se finge de morta perto do corpo de Weezer. O assassino está com o corpo de Ian e pega a madeira flamejante do fogueira e bate no rosto dele várias vezes. Mas o assassino nota algo estranho. Ele vai até Sloan conferir se ela está realmente morta. Ele pega o facão e ela fica imóvel. Ele pega a cabeça dela e antes que ele corte sua garganta, um barulho na água chama a atenção dele. A Kirby está flutuando no lago. O assassino pega
o resto de Weaver e o corpo do Wynn e entra no lago lentamente submergindo. Sloan assiste a cena incrédula, Kirby consegue voltar pro deck e as duas se olham. Sloan tenta avisar a Kirby e vê uma trilha de bolhas na água indo em direção a Kirby. Quando a Kirby percebe que o assassino já está debaixo dela no deck, ela cai no lago de novo e começa a nadar, mas o assassino pega o seu pé e puxa ela para dentro do lago. A Kirby então vai submergindo e ao redor dela no lago, ela vê todos os corpos dos seus amigos, mas o assassino a puxa mais e mais até que ela infelizmente se afoga. Sloan grita para Vanessa e Brad para fugirem. Enquanto correm, ela fala para eles que o assassino é o garoto que afogou e está de volta do fundo do lago. Eles acordaram seu espírito e não podem matá-lo, já que ele já está morto. Eles correm mais fundo pela floresta até novamente estarem no antigo acampamento Crystal Lake. O assassino então emerge logo atrás deles, sem nenhum ferimento e mais forte e rápido. Eles continuam a correr exaustos, a chuva fica mais forte e o assassino logo atrás deles. Eles miram então numa casa e batem na porta. É uma senhorinha da cidade. Ela abre a porta e todos entram. Vanessa pega o telefone e liga para a polícia. E a senhora aparece com uma arma para protegê-los. Mas nota uma pulseira no pulso de Sloan e pergunta onde ela pegou aquilo. Mas antes que ela respondesse, o assassino é avistado chegando na casa. Eles querem fugir, mas Brad está cansado e quer enfrentar o assassino, até que a porta da casa se explode e ele está lá dentro da casa. A senhorinha então dispara a arma contra ele e o acerta, mas ele pega a arma e joga longe. Brad o ataca com um machado nas costas. Sloan aparece com uma faca de cozinha e o esfaqueia, mas ele pega Sloan pelo pescoço e começa a estrangulá-la contra a parede. A senhorinha então enfia a faca no joelho do assassino, mas ele pisa na cabeça da senhorinha, a matando. Brad atira no pescoço do assassino e ele solta Sloan. Brad então pega o machado e atinge o outro joelho. O assassino então cai no chão e ele tenta pegar o facão, mas a Vanessa, que está no meio de um ataque de asma, consegue pegar antes dele. O Brad então ataca com o machado mais uma vez. O assassino pega o pescoço de Sloan de novo e Brad vê na mesa uma pistola de pregos e atira no assassino 1 a 1 e atira o último prego na cabeça dele e ele acaba soltando a Sloan. Eles ouvem as sirenes ao fundo, mas o assassino ainda está vivo, se rastejando até Sloan, olhando diretamente para a pulseira. Brad pega então um atiçador de lareira e enfia e fura a cabeça dele profundamente e ao fim, Sloan ainda está incrédula se o assassino morreu. A cena corta então e eles já estão na cidade, na rua principal de Crystal Lake. A Vanessa numa máscara de oxigênio, numa ambulância e Brad e Sloan ao lado dela com cobertores. Vanessa comemora a vitória, mas Sloan ainda não acredita. O xerife chega e diz que não há sobreviventes e pergunta por que o assassino fez isso. Sloan disse que eles entraram no território dele e o desrespeitaram, que ele é o filho de Pamela Voorhees. Brad diz que era só um maluco que morava na floresta. O xerife diz que é impossível ser o filho de Pamela, que ele afogou há 22 anos e diz que o corpo do assassino está indo agora para o necrotério. A Sloan insiste que é o filho de Sra. Voorhees e que o nome dele é Jason Voorhees. E assim que ela clama por esse nome, a porta da ambulância explode e Jason emerge com uma serra. Ele está mais alto, mais rápido e podemos ver que o interior da ambulância está coberto de sangue. Todos olham incrédulos essa cena com horror. Jason vai até eles e corta o pescoço de um policial. Jason vai até o Brad e enfia a serra na sua cabeça. Pega seu cabelo e serra a sua cabeça pela metade. O xerife começa a atirar no Jason, mas ele mata o xerife com a serra. Os outros policiais começam a atirar sem parar e o policial Wyatt tira as garotas de lá. Mas Jason acaba cortando o pescoço do policial também. A Sloan entra no carro da polícia e se tranca, achando que sairia do outro lado, mas é trancado também e fica presa lá dentro. Há um grande tiroteio no meio da cidade de Crystal Lake, mas Jason mata 1 a 1 com a serra no meio do dia, no meio da rua.
A Sloan então tenta quebrar o vidro do carro, mas sem sucesso. A Vanessa consegue chegar no carro e a resgata, mas Jason está lá. Pega a Vanessa e bate a cabeça dela no carro. Sloan tranca o carro de novo. Jason quebra o vidro e pega as pernas da Sloan e a tira do carro. Ele prende ela na porta do carro e vai soltar seu golpe mortal até que ela fala: "Por favor, Jason." E ele hesita. Ela fala que sabe que é ele. Ela então pega a pulseira e diz que é para ele. Ela pergunta se era da mãe dele e que agora ela tá dando para ele de volta. Jason então deixa a serra no topo do carro e pega a pulseira. Ele fica olhando para a pulseira e ela pede desculpa pro Jason e que ele pode parar agora. Ela pede desculpa várias e várias vezes e fala que agora ele pode descansar junto com a mãe dele. Ela então vai chegando perto do Jason, toca em sua máscara e vai retirando a máscara e vê o rosto dele completamente desfigurado. Só que ela vê a expressão dele perturbadora e enérgica. Ela sabe que ele gosta de matar e que não vai deixá-la ir. Ele pega então a serra mais uma vez e pronto para o ataque, até que BUM! Metade do rosto dele explode em pedaços. A Vanessa atirou na cabeça dele com uma arma. Sloan, livre então, pega mais uma arma de um dos policiais e as duas começam a atirar juntas. E o tiroteio recomeça também com alguns policiais que não foram mortos. A Vanessa então pega a chave de um policial morto e entra no carro da polícia com Sloan e dirige até Jason, atropelando ele umas 3 vezes e pedaços do corpo dele ficam presos na roda, no para-brisas, e a Vanessa acelera mais uma vez para longe da cidade. Sloan olha para trás e ainda vê Jason se levantando, pegando sua máscara de hóquei. Nós vemos então Jason com a serra andando pela rua da cidade, indo embora. Não há nada mais para ele fazer ali. E ainda temos uma cena pós-créditos, preparando uma sequência onde, na neve, mais uma vez, né? Mais uma vez Jason na neve aqui, uma tentativa que não aconteceu. E aí então, nessa cena pós-créditos, nós vemos a cidade de Crystal Lake debaixo de neve. Agora a cidade está abandonada, virou uma cidade fantasma, exceto por uma pegada de par de botas na neve, e é o fim. Mas assim, sendo bem sincero com vocês, eu achei esse roteiro horrível. Não tem nada a ver com Sexta-feira 13, demora demais para as coisas acontecerem, fica um mistério constante do assassino, sendo que a gente sabe quem é, sabe? Muita exceção de linguiça, o Jason completamente descaracterizado, demora a matar e deixa as pessoas fugirem, ainda é um espírito vingativo atrás de uma pulseira. Assim, chato demais. Eu até entendi porque a Paramount descartou esse roteiro, mas o estúdio também disse na época que queriam algo novo e moderno. Entendi, Paramount. Com isso, então, eles acabaram contratando um outro roteirista, que ainda vou trazer para vocês o roteiro no próximo episódio. Vamos ver se esse vai ser melhor do que esse aqui, né? O filme, então, acabou sendo adiado para 13 de janeiro de 2017. Mas comentem aqui o que acharam desse roteiro, se vocês gostaram ou se queriam ver ele nas telonas, por exemplo, nos cinemas. Mas me ajuda aqui, galera, por favor, dando um like nesse vídeo e se inscrevendo. Sério, não é nada fácil fazer esse vídeo aqui para vocês, é muito complicado e sendo um roteiro tão ruim, nossa, foi, sim, penoso, torturante eu chegar até o final desse roteiro, esperando que alguma coisa acontecesse, mas o Jason vai começar a matar praticamente na metade do roteiro, gente. Foi um resumão aqui pra vocês, mas se vocês forem ler o roteiro na íntegra, demora demais para as coisas acontecerem, sabe? Mas enfim, dê um like, se inscrevam no canal, comentem, engajem esse vídeo pra ajudar esse vídeo a crescer, porque realmente foi torturante. Então, galera, muito obrigada. Até os próximos 2 episódios que vamos encerrar essa temporada. Eita, galera, então é isso. Até os próximos episódios.